Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na criação de criatórios comerciais em todo o Brasil. Se você que está querendo se transformar num criador profissional, você está no lugar correto. Aqui a gente tem mais de 450 vídeos, mais de 500 horas de vídeo gratuito, com o melhor conteúdo, várias séries, vídeos todos os dias, vídeos ao vivo, que você pode tirar dúvidas sempre ao vivo. A gente tenta responder a todos da melhor forma possível. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos criadores e fala do nosso conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo, indica o nosso canal, vai ajudar bastante a gente aqui a sempre estar trazendo novos conteúdos. Coloca suas dúvidas, coloca suas perguntas, indica conteúdos que você gostaria que a gente falasse, tanto aqui nas nossas redes sociais, quanto aqui no nosso canal no YouTube. Bom, hoje a gente resolveu dar continuidade ao conteúdo, porque muita gente achou interessante, muita gente gostaria que a gente continuasse falando sobre esse assunto. Já que chegou a hora da reprodução, chegamos no período reprodutivo, a gente trouxe na semana passada as dicas de suplementação parte 1, que a gente trouxe uma série de suplementos que podem ser utilizados. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá, vai estar aí no nosso canal, é só assistir. E agora a gente trouxe, chegando à época de reprodução, a parte de suplementação, parte 2. Trazer alguns suplementos, trazer algumas dicas nessa parte alimentar. E hoje ainda eu vou mostrar como é que a gente faz a preparação de um dos nossos alimentos que a gente utiliza aqui no nosso criatório, que temos altos índices reprodutivos. A gente vai passar uma dica bem legal para vocês, então acompanha aí, a gente vai testar aqui uma forma bem legal de estar mostrando aí para vocês. Bom, então, gente, a reprodução, ela inicia-se no período geralmente mais favorável para os animais. Então, quando há uma mudança climática, a questão de aumento do fotoperiodismo, né? Se você não sabe o que é fotoperiodismo, é a quantidade de luz disponível durante o dia. Consequentemente, mais luz disponível, maior é a temperatura. Consequentemente, chegamos a um período final do inverno, início agora, né, da próxima estação, em que é o início correto da época reprodutiva da grande maioria dos animais contidos em cativeiro. Apesar de cada região do país ter o seu próprio clima, seu microclima, as suas características de temperatura, pluviosidade, né, que é a quantidade de chuva, que os animais percebem isso. E isso também está correlacionado a boas instalações, né? A questão de um criatório muito bem iluminado, com uma boa entrada de luz natural. Isso facilita bastante a identificação dos animais contidos em cativeiro, desses períodos, dessas mudanças significativas que vão fazer com que internamente inicie-se o processo reprodutivo. Então, são alguns chamados de estimulantes naturais, que tem a ver com temperatura, umidade, chuvas, fotoperiodismo, disponibilidade de alimentação e uma nutrição diferenciada no período de reprodução é muito importante para estimular os animais a terem um excelente ciclo reprodutivo. Em cativeiro, os animais estão sujeitos ao que a gente fornece para eles, né? A nossa dieta, nossos tipos de alimentos, que inclui uma dieta bem diferente do que eles têm na natureza, e a grande maioria dos animais criados no Brasil são animais exóticos, né? Então são oriundos de fora do país, em que lá eles têm alimentos diferenciados. Nós temos muitos criadores de animais silvestres, nós temos muitos criadores de animais domésticos. A maioria dos animais já estão muito bem adaptados à criação em cativeiro, porque eles nascem em cativeiro e estão acostumados com a alimentação fornecida por criadores em todo o país. Todo criador tem os seus segredos, todo criador tem as suas dicas importantes referentes à reprodução. Aqui no canal Criador Pro, a gente, como pesquisador, eu sou doutor em ecologia e genética, um pós-doutorado na parte de ecologia e criação em cativeiro. A gente trabalha muito com pesquisa, a gente trabalha muito com testes. O nosso criatório, ele é um centro de pesquisa, onde a gente trabalha muito a questão alimentar, a questão de fotoperiodismos, de estímulos,
de enriquecimento ambiental, de tipos de ninho diferente, de técnicas diferentes, até mesmo questão de reposição hormonal, fertilização artificial, entre várias outras técnicas que a gente trabalha aqui há anos no nosso criatório, em que a gente acaba sempre tendo algumas dicas diferentes e de algumas coisas que a gente publica em artigos nacionais, em revistas nacionais, revistas internacionais. Se você quiser ter esse conteúdo, né, é muito importante que você acesse o nosso site, que é o www.criadorpro.com, se inscreva, é gratuito, lá você tem vários artigos, várias dicas, vários vídeos. A gente vai estar começando a postar agora, a partir desse mês, conteúdos exclusivos lá dentro do nosso site, para vocês que estão nos acompanhando. Então a gente tem um certo know-how, a gente tem uma certa condição de estar passando algumas informações um pouco mais importantes e de cunho científico para todos os criadores. Essa é a função nossa, como pesquisador, como criador profissional, é trazer o melhor conteúdo para você. Então, pessoal, é o seguinte, a gente veio trazer hoje mais uma dica, então, de que a gente prepara para os nossos animais nesse período. Então, a gente vai preparar aqui uma mistura de sementes que a gente utiliza, pode ser dado tanto para psitacídeos quanto para passariniformes. Então, essa nossa suplementação de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente organiza e como a gente faz uma farinhada com um enriquecimento através de uma suplementação em que a gente dá para o dia a dia nesse período de reprodução. A gente faz, geralmente, programado durante a semana, a gente dá 3 vezes na semana essa mistura com a farinhada e essa suplementação básica, que é uma suplementação para manutenção, né, para a gente manter o animal biologicamente e nutricionalmente bem, com condições bem elevadas de nutrientes, e durante a semana a gente também dá 2 a 3 vezes uma mistura preparada pela gente, que a gente acrescenta os estimulantes para aumentar a libido e a questão reprodutiva, aumentar a taxa de gametogênese, aumentar a motilidade dos espermatozoides, para aumentar a quantidade de filhotes nascidos, tá? Hoje nós vamos trazer apenas, a gente vai trazer para vocês o que a gente utiliza na de manutenção nesse período reprodutivo, e também ela é muito importante para você manter altos índices nutricionais, para o animal estar em condições biológicas para fazer todo o ciclo reprodutivo, tá bom? Fiquem atentos, então a gente vai ter aqui um joguinho bem legal para a gente estar falando. Então, a primeira coisa que a gente utiliza nessa mistura, a gente fala mistura, mas é porque é uma mistura de ingredientes em que a gente prepara e dá todos os dias, a gente pesa, né, para cada animal a quantidade que a gente vai fornecer. Um modelo, né, que a gente utilizaria, esse modelo, essa quantidade, a gente utilizaria aí até para cerca de 30, 40, até 50 animais, essa quantidade que a gente vai estar preparando aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o meu recipiente, ó, separei aqui o recipiente que a gente utiliza. Então, é um famoso aí Tupperware da vida. Esse Tupperware aqui, ele tem a capacidade de 500 ml, então a gente está falando de 500 ml de água, aproximadamente a gente vai preparar aqui em torno de 400 a 450 gramas dessa mistura nesse pote aqui. Então é um pote que a gente utiliza como medida. Tá? Você pode utilizar um outro pote, depende da quantidade, tá? Então, base da nossa alimentação nesse período reprodutivo, além das misturas de sementes, das rações extrusadas, é uma preparação com farinhadas que a gente dá no período reprodutivo, onde a gente entendeu durante esses anos todos que a farinhada é o melhor veículo de fornecer suplementação para os animais, que é o que elas mais consomem, é o que eles conseguem aproveitar mais, é a partir da farinhada. Nós temos suplementações que a gente coloca na água e tem suplementações que a gente mistura nos alimentos. Então, a farinhada misturada com algumas sementes, com algumas frutas, algumas verduras, é a melhor veículo de absorção dos nutrientes que a gente vai fazer de enriquecimento fora das misturas de semente e das rações extrusadas. Lembrando que o que a gente está falando aqui é uma questão de suplementação. Então, a gente está suplementando uma alimentação e uma dieta que você já tem. Então, esse aqui é um preparo. Então, o que a gente utiliza? Então, eu utilizo como base a Savor da Biotron, que é aquela farinhada que a gente utiliza com água, né, para aumentar o volume e para facilitar a palatabilidade e melhorar o consumo dos nossos animais. A partir de que eu comecei a utilizar essa, tem outras no mercado, mas a gente tem uns resultados bem grandes na questão de suplementação, tá? Então a gente usa ela, você pode estar utilizando outras farinhadas, você pode estar utilizando
outros modelos, outros veículos de transmissão, farinhadas secas, acrescentadas ou não com outras coisas. Então a gente utiliza a Savor. Então aqui eu separei aqui um potinho que a gente utiliza. Essa é a coloração da Savor, eu não vou abrir um pacote. E a gente vai estar preparando ela para vocês ver como é que a gente utiliza. Vou abrir aqui esse pote, tá? Ela tem um cheiro fantástico. Vou estar pegando um copo aqui, ó. Vou pegar um copo para vocês verem a quantidade que a gente está utilizando, tá? Essa é a quantidade que a gente está utilizando. Aqui, ó. Para vocês verem, eu coloquei praticamente 2 dedos dentro de um copo, tá? Dessa farinhada. E o que a gente tem que fazer? A mesma quantidade de farinhada a gente tem que utilizar de água, tá bom? Eu vou pegar um outro copo, ó. Um outro copo vazio, igualzinho, da mesma quantidade, da mesma medida. Eu vou pegar aqui uma água que eu já preparei e vou colocar aqui a quantidade de aproximadamente 2 dedos. Beleza? Ó. Então, a gente colocou praticamente a mesma quantidade. Está até faltando um pouquinho mais de água aqui. Deixa eu acrescentar um pouco mais de água aqui. Beleza. Aí, ó, uma quantidade igual de farinhada e a mesma quantidade de água. Lembrando que não é toda farinhada que você pode misturar com água, tá? Essa da Savor, da Biotron, da marca Biotron, ela pode ser acrescentada à água. Nós temos outras no mercado, nós temos algumas rações extrusadas que você pode acrescentar água, que é o mesmo princípio, né, para ajudar a umedecer. Então a gente utiliza basicamente, nós temos algumas outras farinhadas também, da Bio Supreme, nós temos farinhadas da Megazul, temos farinhadas da Protein, que também você pode estar utilizando a mistura de água. Você procura aquela que você encontrar aí, aquela que você conseguir encontrar e que você achar que os seus animais consomem da melhor qualidade, tá? Não pode pegar uma farinhada comum, né? Então, por exemplo, a CC2030. A CC2030 dá para fazer isso? Não, não dá para fazer, não dá para molhar. Mas eu posso misturar ovo, posso misturar uma Germinex, posso misturar aqui algum outro umedecedor? Posso. Posso misturar a própria Savor depois de umedecida? Sim. Mas, em via de regra, a gente não utiliza isso agora, tá? A gente não consegue utilizar ela molhada, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu estar preparando aqui. Então, eu vou preparar aqui de uma forma bem prática, bem comum aqui. Eu vou estar colocando aqui numa outra câmera para vocês visualizarem, né? Então, aqui, ó, farinhada, eu vou acrescentar aqui dentro do meu pote. Beleza? Então, e aí eu acrescento a água. Na mesma proporção, então eu acrescentei a água na farinhada, aí eu deixo agora isso aqui em repouso, eu dou uma mexida aqui com a colher, tá? Eu vou deixar isso aqui em repouso, tá bom? Eu vou deixar ela absorver toda a quantidade de água. Daqui a pouco eu trago aqui e mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Então, nessa preparação que a gente utiliza aqui, a gente preparou um pote, observe ali, deu um dedo aproximadamente, vocês vão ver a quantidade que isso aqui vai crescer e vai aumentar de tamanho aqui dentro do nosso pote, tá? A vantagem de você estar utilizando essas farinhadas é porque elas, quando elas absorvem a água, elas aumentam de tamanho, elas dobram de tamanho, e isso facilita também até a questão do rendimento, né? Então é muito importante isso. Então, o que eu faço? Além de preparar a farinhada, preparar ela, deixar ela absorver bem a água, esse trabalho de misturar a água na mesma quantidade da farinhada até ela ficar pronta varia de 5 a 10 minutos, tá bom? Então, nesse período, o que mais a gente pode estar utilizando, né, como produtos que a gente vai acrescentar, que seriam os suplementos que a gente vai acrescentar nessa farinhada, tá? Então, a base da nossa mistura para fornecer da suplementação é a farinhada com a água aqui, que é a Savor, que a gente utiliza, vai deixar ela ficar pronta, deixar ela absorver bem a água aqui, e aí a gente vai acrescentar a suplementação. Então, que suplementação que a gente acrescenta, tá? E você pode utilizar várias aí no mercado, tá? Tem essa aqui, ó, que é muito boa, se você não utiliza, a Organil Pet. Ele é um suplemento que pode ser utilizado para aves, para cachorros, para gatos, para outros animais. Ele é muito completo, tem uma quantidade gigantesca de macro e micronutrientes e substâncias necessárias para o seu animal. Ele pode ser acrescentado, somente ele acrescentado na farinhada, já é um excelente suplemento, tá? Então a gente tem que prestar atenção, seguir as instruções que estão recomendadas aqui, a quantidade para a quantidade de alimento que você vai fornecer, tá? Geralmente é uma colherzinha de café
para essas 450 ou 500 gramas de mistura que a gente está falando, tá? Não precisa acrescentar mais do que isso. Outro que a gente utiliza bastante, tá, nesse período, o macromix da Angercal, né? Então, o macromix, o próprio nome diz, são os macroelementos que o nosso animal mais necessita e que ele mais vai utilizar nesse período agora reprodutivo. Então, é importante eu acrescentar uma dosagem extra, porque parte do alimento que ele vai consumir vai se transformar nas fontes necessárias para a fabricação da casca, para a ovulação, para a fabricação dos gametas, e depois ele é muito importante o pai regurgitar esses macromix para os filhotes, para aumentar a taxa de crescimento, o desenvolvimento de tecidos, a construção óssea, a construção de pena. É muito importante você enriquecer, fornecer um alimento enriquecido com macro e microelementos. Os macroelementos são os mais importantes, por isso diz macroelementos, tá? O organil, tem tanto os macro quanto os micro. Aqui a gente tem uma composição mais voltada para macroelementos, tá? A gente também pode estar utilizando nesse período, tem outras fábricas, aqui a gente tem uma linha premium, ó, da Arão, que também ele é considerado um macro e micronutrientes que você pode estar fornecendo. Ele é o ADE, tá? A vitamina A, vitamina D e vitamina E. O A, a gente já falou, muito importante a questão da visão, né? A questão da melhora da imunidade. A vitamina D também, para calcificação óssea e também para a imunidade. E o E é o estimulante reprodutivo. Também pode ser utilizado esse aqui. Se você não encontra, né, você não está encontrando esse tipo de suplemento nos lugares, entre em contato com a gente que a gente tem e fornece para vocês, tá? Outro que a gente utiliza bastante nesse período é o ProBlack, que tem vários no mercado. Na verdade, a gente utiliza aqui, são cepas, né, de probióticos e pré-bióticos que auxiliam muito e ajudam muito a desenvolver a flora e a fauna intestinal, ajudam muito na recuperação de doenças, ajudam muito nesse período de reprodução. É fantástico você utilizar pró e pré-bióticos na alimentação diária dos seus animais, aumentando a resistência, aumentando muito a questão reprodutiva também, tá? Então, utilizem ProBlack ou outros pró e pré-bióticos que você vai comprar, e nós temos uma linha fantástica da BioSupreme também. Outra coisa que você pode utilizar nesse período é o Vitagold potenciado, né? Muita gente utiliza, tem gente que utiliza na água, mas eu prefiro pingar o Vitagold potenciado na farinhada aqui, na mistura, misturar ele para fornecer para os animais. Também muito legal, ele tem todos os macro e micronutrientes. Lembrando que você não vai misturar tudo, tá? Você vai escolher alguns, eu gosto de sortir, tá? Eu gosto de, toda vez que eu preparar com suplementos diferentes, tá? Eu preparo a base minha e depois eu acrescento a mais ou a menos alguns outros suplementos para a gente estar utilizando aqui. Outra coisa que a gente utiliza muito nesse período, que eu já falei, eu sou um adepto, é a espirulina, que são as algas verdes que a gente mistura na farinhada. São excelentes fontes de vitamina C, excelentes fontes de vitamina E, macro e micronutrientes, ajudam bastante os animais em qualquer período, tá? Tem várias marcas, essa aqui é da Angercal, a gente utiliza cápsulas, né, para essa farinhada aqui. Se você vai estar no período de alimentação para filhotes, se você já está no período que já nasceu filhote, se você quer dar uma suplementação a mais para ajudar os filhotes a crescerem e se desenvolverem, eu utilizo muito na papinha e utilizo muito nessa farinhada que eu dou para os pais se alimentarem e tratarem os filhotes, que é o Nalit Baby, né? Se você não conhece aí, ó, o Nalit Baby da Angercal. É um excelente, ajuda bastante, é um pró e pré-biótico muito legal para os filhotes, tá bom? Então, basicamente, esse é o que a gente vai utilizar hoje, tá? Aqui na nossa mistura. E eu ainda acrescento, além do suplementação mineral, que a gente mostrou aqui para vocês, eu acrescento ainda sementes, rações extrusadas, né, junto aqui com essa mistura para fornecer, e acrescento uma farinhada seca, que aí pode ser a CC 2030, pode ser a Papamel da própria Biotron, pode ser a HB23 da Minas Nutri, pode ser qualquer farinhada que você utilize, eu acrescento nessa mistura, porque daí ele já está acostumado com a palatabilidade da farinhada que você já dá, e quando você mistura aqui, ele não vai achar tão estranho, ele vai comer muito bem, tá bom? Já deu tempo aqui, deixa eu estar mostrando como é que ficou aqui a nossa farinhada, né? Aqui, ó, como é que ela ficou, ó, tá? Ela ficou nesse nível aqui, ó, de granulação. Agora você vai fazer a mexida, né? Você vai remexer ela, porque ela já absorveu toda a água.
Agora eu vou acrescentar como eu faço aqui a nossa mistura, tá bom? Como é que eu acrescento a mistura aqui? Então, o que eu vou acrescentar de primeira, tá? A primeira coisa que eu vou acrescentar é os macronutrientes, tá? Então eu vou utilizar aqui o Macromix da Angercal, tá bom? Então eu vou estar abrindo aqui ele para vocês visualizarem aqui, ó. É um pó branco. O que eu utilizo, cara? Eu gosto de utilizar muito essa colherzinha de sorvete, tá? Que são medidas. Para essa dosagem aqui que a gente vai utilizar, eu costumo utilizar e pulverizar sobre a minha mistura 2 colheres de Macromix, bem cheias, bem carregadas aqui para eles, tá? Então, 2 colheres é o suficiente dessa suplementação para essa dosagem que a gente está falando aqui, que vai render aproximadamente 500 gramas de mistura. A segunda coisa que eu utilizo, sempre, eu nunca deixo de faltar, é o ProBlack. Aqui é os pró e os pré-bióticos que a gente utiliza aqui também. Ó, ele também vem na forma de pó. Eu utilizo a mesma colher, eu utilizo a mesma dosagem. 2 colheres, só que 2 colheres um pouquinho mais rasas aqui, tá? Essa suplementação do ProBlack. Aí, o que eu vou utilizar aqui como um vetor principal? Eu vou estar utilizando a espirulina. Eu vou acrescentar a espirulina aqui, tá? A espirulina aqui que a gente vai estar utilizando, deixa eu pegar aqui, ela vem em cápsulas, tá? Ó, ela vem em cápsulas. Eu geralmente utilizo uma cápsula por farinhada, tá? Então, ela vem em cápsula, né? Ó, ela vem em cápsula, você utiliza e acrescenta aqui. Tem umas que vêm em pó, entre outras, né? Eu utilizo uma cápsula para essa medida aqui que a gente está falando de 500 gramas, tá bom? O que eu faço a mais agora, tá, pessoal? Então, aqui eu já preparei, coloquei a farinhada na Savor com água. Agora eu acrescentei o Macromix, acrescentei os pró e os pré-bióticos e acrescentei a espirulina, que são as algas verdes. Essa é a base da minha suplementação que eu acrescento para a dieta básica do dia a dia, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então, aqui está a farinhada, ó. Você observe que ela já dobrou quase de tamanho, de 1 dedo foi para 2 dedos, eu ainda vou acrescentar mais coisas aqui. Então, o que eu faço agora? Eu tenho a farinhada com água, que eu misturei, deixei ela em repouso por 10 minutos, dei uma boa mexida, acrescentei o Macromix, acrescentei os pró e os pré-bióticos e agora acrescentei uma fonte mineral boa, que é a espirulina. O que eu costumo fazer? Então agora eu costumo acrescentar sementes, mais uma farinhada e uma ração extrusada. Então o que eu vou estar acrescentando aqui? Hoje eu vou estar utilizando a Biotron Papamel, que os meus animais gostam muito, tá? Eu vou estar aqui preparando aqui para vocês. Deixa eu acrescentar aqui um pacotinho para vocês verem, tá? Deixa eu acrescentar aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, eu acrescento praticamente a mesma quantidade da farinhada. Agora eu acrescento essa farinhada seca. O que mais que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar uma boa dose de sementes, tá bom? Para quem não conhece, essa aqui é a perila branca. Eu adoro utilizar a perila branca, ela é uma excelente semente para passeriniformes e psitacídeos. Nesse período reprodutivo, eles consomem muito bem. A perila branca também, ó, coloco aí em torno de 1 dedo da perila branca. O que mais que eu utilizo, tá? Eu vou utilizar aqui, eu gosto de acrescentar o níger, uma semente rica em proteína e óleos essenciais. Eu acrescento também aí, ó, 2 dedos de níger na minha farinhada. E aí, para terminar, eu acrescento uma boa ração extrusada. Você pode utilizar qualquer ração extrusada da sua preferência. Eu utilizo muito aqui para psitacídeos, para passeriniformes. Eu utilizo da Biotron, eu utilizo da Mega Azul, eu utilizo da Nutrópica, eu utilizo da Biosupreme e eu utilizo muito da Minas Nutri. O que eu utilizo é essa aqui colorida, tá? Eu acrescento também aí 1 dedo e pouco. Ela tem um pouco de sementes, essa aqui é a gente voltada para psitacídeos, ela tem uma granulação maior. Eu utilizo a Sabor e Frutas da Minas Nutri, que é um excelente, as minhas roselas, as minhas ringnecks, as minhas neofemas, as minhas burque rosas, as minhas calopsitas, os meus periquitos todos, e até mesmo alguns passeriniformes como trinca-ferro, cardial, a linha de azulão, a linha
de animais silvestres, esses de médio porte, sabiá, pássaro preto, adoram essa farinhada, essa mistura de sementes aqui, com ação extrusada com algumas sementes e frutas. Então, é o que a gente utiliza, tá? Então, ó, observe, eu não acrescentei nada ainda, tá aqui, ó, a minha mistura pré-mistura, e eu separei os ingredientes que eu vou estar acrescentando aqui para preparar os 500 gramas de farinhada que eu utilizo para 30 a 40 gaiolas, 30 a 40 pássaros, tanto psitacídeos quanto passariniformes. Eu vou utilizar a mesma farinhada, tá bom? Deixa eu mudar de novo a minha câmera aqui. Então, o que eu vou estar utilizando, então? A primeira coisa que eu vou acrescentar é a farinhada, tá? A farinhada seca, que pode ser a CC2030, pode ser qualquer farinhada de qualquer marca. Eu estou usando a Papamel da Biotron. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, tá? Acrescentei. Então, o que eu faço? Eu já passo uma pré-mistura dos ingredientes que eu acrescentei, os macro, micro nutrientes, se misturarem junto com essa farinhada seca, até mesmo para ela aumentar e dobrar de tamanho. Quanto mais eu mexer, mais ela vai ganhar tamanho, tá? Mais flocada ela vai ficar, ela vai dobrando de tamanho. Lembre de misturar bastante, tá? Agora eu vou acrescentar o Níger. Aqui, ó, o Níger. Então, eu vou acrescentar o Níger, vou botar aqui a minha dosagem, vou misturar. Então, cada ingrediente que eu estou acrescentando, eu faço a mistura. Ah, mas Níger e psitacídeos consomem? Consomem, cara. Eles adoram o Níger, as minhas roselas, as minhas calopsitas, os meus periquitos, as ringnecks, todos os meus psitacídeos, eles adoram, cara, até os psitacídeos maiores, os papagaios do Congo, a ecletos, eles adoram, tá? Eles consomem muito bem o Níger, tá? Eu gosto de acrescentar, e ela é uma semente muito legal para ser utilizada. Então, passariniformes eu nem falo, né? Todos os passariniformes adoram ela, que acrescentam bastante, tá? O que eu vou acrescentar agora? Minha raçãozinha extrusada. Observem aí, ó, ela tem sementes, tem aveia, tem girassol, tem o cártano, tem pedaços de frutas cristalizadas, tem pedaços de frutas desidratadas, e tem a granulação, né? Tem várias granulações. Tem gente que gosta de dar aquelas mais naturais, sem corantes, mas eu acrescento essa aqui também, tá? Deixa eu acrescentar aqui, ó, mais uma dosagem, e aí eu continuo a misturar. Nunca paro de misturar, tá, gente? Então, aqui eu estou fazendo uma dosagem para quem tem um criatório pequeno, tá? Eu estou fazendo uma dosagem aqui de até 450, 500 gramas, que é para tratar aí de 30 a 40, mais 40 gaiolas, né? Aí você pode utilizar um pouco mais, dobrar a quantidade, isso aqui vai muito de cada um, tá? Olha como é que ela está ficando bonita, está ficando quase em cima aqui, já quase encheu o pote. E aí eu acrescento, para finalizar, a perila. Perila é uma semente cara, tá, gente? É uma das sementes mais caras que a gente tem, porque é uma das melhores. Então a gente não deve acrescentar uma quantidade muito exagerada, é somente nesse período reprodutivo, tá? Tem a perila marrom e a perila branca, eu gosto de dar a perila branca, tá? Então eu vou acrescentar aqui a perila branca, e aí eu vou fazer a mistura. Essa mistura é muito importante que ela seja preparada e dada imediatamente para os animais. Ela não deve. Você pode guardar ela na geladeira? Pode guardar ela na geladeira para aplicar no outro dia. Você pode utilizar ela por 24 horas sem ela perder todos os princípios e perder todas as propriedades que os macro e micronutrientes, e para ela não azedar. Ela, com a água aqui, ela não azeda, tá, gente? Ela umedece, depois você pode até pulverizar um pouquinho de água, tá? Então aqui, ó, nossa mistura, nossa farinhada, que a gente utiliza como base na alimentação aqui. Deixa eu voltar para a câmera principal para vocês verem, né? Olha só, o potinho aquele que tinha um dedo, olha quanto já ficou. Ficou praticamente completo com as 500 gramas. Então, é uma forma de a gente fazer render os nutrientes, e aqui está misturado os macro, os pró, os pré-bióticos, a espirulina. Aqui você pode acrescentar agora Vitagold, pingar Vitagold e misturar. Você pode acrescentar vitamina E, você pode acrescentar metionina, você pode acrescentar qualquer outro suplemento mineral. Você pode acrescentar até vermífugo aqui em pó, não é muito aconselhável, mas aqui é um vetor excelente.
E eu, às vezes, misturo larvas de insetos vivas, misturo e acrescento para os animais. O que eu utilizo? Então, essa forma que eu utilizo, eu dou nos meus, ou eu acrescento o porta-ovo cheio para os meus animais, ou eu pego uma dosagem, tá? Que eu tenho aqui, que é do tamanho de um porta-ovo, você pode utilizar. Eu pego uma dessa cheia para cada pote que eu vou acrescentar para os meus animais. Então, o que acontece? Para as ringnecks, eu pego um pote desse e misturo na ração extrusada, ou misturo nas frutas e verduras que eu estou dando para eles, picadas ou raladas. Eu pego um pote desse e misturo na própria mistura de sementes, eles comem muito. Eu posso dar num potinho separado. Nesse período, você pode dar até 2 dosagens dessas para o casal. Eles comem muito, gente. Eles adoram essas farinhadas. Eu vou estar mostrando para vocês na nossa loja, né? Porque o criatório fica longe, mas lá na loja, que a gente está mais no dia a dia, eu vou estar mostrando como é que eu dou essa mistura aqui e eles ficam esperando. Quando eu começo a preparar, eles ficam loucos. Eu coloco, eles vêm comer e comem tudo, não sobra nada. E às vezes eu tenho que repor, quando está com filhotes, eu acrescento uma dosagem maior. Então, o que a gente muda nessas misturas? A gente está acrescentando e a gente está melhorando a nutrição animal. A gente está fornecendo para o nosso animal um alimento completo, uma dieta extremamente balanceada e enriquecida com aquele que ele vai precisar nesse período reprodutivo. Para cada época, eu utilizo uma dosagem e suplementos diferentes. Tá? Período de muda, eu uso uma. Período de manutenção, eu uso outro. Período pré-reprodutivo, eu utilizo muita vitamina E, vitamina A, D, E. Eu utilizo o Fertivit, eu utilizo o Promater, eu utilizo estimulantes aqui reprodutivos, os mais conhecidos. E no período de alimentação dos filhotes, eu utilizo muito cálcio, vitamina B12, eu utilizo muito os macro e micronutrientes e os pró e pré-bióticos, vitamina C, Rotovil Plus e entre outros, né, o Organil. É uma farinhada fantástica. Aqui você pode, por exemplo, ainda acrescentar pedaços de fruta, ralar ou bater no mixer cenoura, jiló, beterraba, maçã, milho e acrescentar aqui e misturar, que vai aumentar ainda mais o volume, vai continuar mantendo umedecida a farinhada e eles vão adorar. É uma dica que a gente trouxe aqui no canal, muita gente pediu para a gente trazer, então eu estou trazendo em primeira mão essa mistura aqui que a gente traz. É uma mistura que eu utilizo no dia a dia. A gente dá para os animais que estão nesse período reprodutivo. A cada 3 dias eu faço intervalos de 2 dias, eu dou essa minha mistura aqui que eu preparei, e intercalando entre elas eu dou a mistura estimulante, que aí vai a vitamina E, vai o Fertivit, vai o Promater, vai alguns outros componentes minerais e micronutrientes que vão estimular bastante. Eu gosto de acrescentar bastante uma dosagem boa de iodo, porque nesse período eles precisam do metabolismo celular, manter a temperatura e etc. Então, é uma dica fantástica que a gente está trazendo aqui para vocês. Se você gostou, deixa aí o comentário, deixa o seu like, o que você achou, se você já prepara alguma coisa parecida, se você faz algum tipo de suplementação aí para as suas aves, para os seus animais. Esse é um modelo que a gente trouxe. A gente trouxe a parte 2 da suplementação, vai ter a parte 3, que a gente vai estar trazendo aqui algumas outras dicas bem legais que a gente utiliza para estimular e para aumentar a taxa reprodutiva. Isso aqui, se você fizer e der 3 vezes na semana e fizer intercalado com os estimulantes corretos, claro que isso aqui tem que ser antes da postura. Depois que eles fizeram a postura, aí eu só dou essa aqui, que é a de manutenção durante todo o período do choco. E aí, quando nascem os filhotes, eu dou uma farinhada enriquecida com os macro, micro e uma suplementação para os filhotes melhorarem o seu desempenho. Se você deixar os pais tratarem, se você vai tratar manualmente, eu acrescento a suplementação na papa. Eu vou trazer isso para vocês, como é que eu acrescento na papa, que a gente faz alimentação manual e quais são os alimentos que a gente utiliza na papa para prevenção de doenças, para aumentar a imunidade, aumentar o crescimento e a palatabilidade e você ter filhotes sadios e com grande resultado. Bom, doutor, você fez uma farinhada, mostrou aí, mas qual que é o resultado? Bom, o resultado das nossas pesquisas, dando essa farinhada e dando essa suplementação alimentar que a gente faz aqui, a gente teve um aumento de 65% na taxa de filhotes da maioria das espécies. Algumas espécies a gente conseguiu praticamente triplicar o número de filhotes, o número de ovos,
o número de eclosão, o número de sobrevivência aumenta muito com a suplementação alimentar. Se você quer ter altos resultados, você quer aprender tudo sobre nutrição, saber como identificar, preparar isso, analisar a suplementação, o que você deve ter, saber bem, faça o nosso curso completo, o nosso curso Criador Pro 4.0, Negócio dessa Vida, nosso curso com 22 módulos, com mais de 200 horas, ao vivo, com mentoria, com material didático fantástico, módulos técnicos, que você aprende tudo isso aqui lá dentro do curso e você recebe um certificado de especialista em criação ex situ em cativeiro, né? Você vai se tornar um especialista reconhecido pela Associação Brasileira de Pesquisa e Preservação da Biodiversidade e também pelas universidades aqui de Cuiabá. E é isso aí, gente. Então é o que a gente tinha para trazer hoje, essa suplementação parte 2. Lembrando que você vai dar isso aqui, não vai sobrar nada. Eles ficam aguardando, eles comem, você vai dar tudo que você der, você dá, eles param de comer, eles vão comer essa farinhada. Utilize ela que você não vai se arrepender. Lembrem, gente, hoje, escolher bem os alimentos, fazer bem a dieta nutricional é a melhor forma de você ter resultados. Sempre com auxílio de um especialista. A gente trabalha há mais de 25 anos com isso, a gente é pesquisador e a gente desenvolve as melhores misturas. Trabalhem com as pessoas corretas, adquire a sua suplementação alimentar com a gente, adquira o curso e venha fazer parte da nossa comunidade. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!